Agora quero trazer um outro tema para o nosso debate, que é o tom do discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, na abertura do ano legislativo, nesta segunda-feira, que chegou ao Palácio do Planalto como um recado de que o parlamentar não abre mão de emplacar o seu sucessor no comando da casa em 2025. O deputado afirmou que errará quem apostar na omissão do Congresso por causa de ano eleitoral. Auxiliares do presidente Lula afirmam que o deputado já fez chegar ao presidente que deseja o apoio ao candidato que ele escolher para disputar a sua sucessão ali no comando da Câmara. E há um ano da disputa, o nome do favorito, para substituí-lo seria o Elmar Nascimento. Ele falou o seguinte, não duvidem dessa mesa diretora, e depois falou que não errará também quem de fato duvidar. Quero entender de vocês se Lira já está falando o seguinte, olha, melhor você não colocar oposição a esse nome aqui não, porque o governo pode ter problemas. O que você acha, Gani? Eu acho que ele está dando o recado às claras. Primeiro, a insatisfação do Lira, ela tem 3 pontos aí, Evandro. Primeiro, ele não quer nenhuma interferência no processo sucessório da Câmara dos Deputados. Ele quer ter total autonomia para colocar um aliado seu, para ficar de fufuca com um aliado seu. Ele quer que o lirismo continue. Segundo ponto, a insatisfação dele, e aí ele tem razão, que é o governo prometeu verbas e essas verbas não chegam. A gente pode até aqui discutir se esse modelo orçamentário ele está correto ou não, de muita verba para o Congresso Nacional. O fato é que houve uma promessa e há um descumprimento dessa promessa, Evandro. E o terceiro ponto que está ligado a esse segundo ponto, que é ele quer a cabeça do ministro das Relações Institucionais. Sim. Por quê? O que Lula promete que não fará. Que não fará, porque a verba não está chegando. Por isso que ele teve aquele discurso bastante duro no dia de ontem. Tem uma questão interessante em relação a esse lance do orçamento, que foi mencionado aí pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que é pudor nenhum ao falar que o controle do orçamento pelo Congresso, na visão dele, é correto exatamente porque o Congresso conhece suas bases, ou seja, conhece a população espalhada pelo país e que, por isso, sim, o Congresso tem o direito ou teria o dever de cuidar do orçamento e que isso não significa necessariamente, na visão do presidente da Câmara, que seja um toma lá da cá ou que seja uma necessidade do governo federal de entregar esse orçamento para obter votações em troca. É como se fosse assim, olha, o Congresso, ele tem de dominar o orçamento mesmo, a gente conhece quem precisa, a gente conhece os municípios, é a gente quem conversa com eles. Então, sim, ele defende que o Congresso tenha cada vez mais poder sobre esse orçamento, defesa que vai na contramão do que pensa o Executivo. E aí eu quero entender de você, Luiz Felipe Dávila, o quanto essas divergências, inclusive sobre a possibilidade de uma sucessão na mesa diretora, pode impactar ou não essa relação do Congresso com o Planalto. Bom, a primeira coisa é que o presidente da Câmara vai controlar essas verbas. Então, é óbvio que ele vai ter controle sobre a sucessão, porque ele vai soltando as verbas de acordo com como ele controla a casa, é por meio do caixa. E ele controla as verbas. Então, ele vai continuar tendo enorme poder. E Arthur Lira, além de tudo, é um habilidoso político que vai costurar ali o apoio ao nome favorito. O problema no nome na Câmara é que precisa estar em sintonia com o Senado. E como o Senado, provavelmente, Alcolumbre é o único nome que hoje corre à volta do senador Alcolumbre para ocupar a presidência do Senado, não dá para dar para o mesmo partido a presidência do Senado e a presidência da Câmara. Então, aí vai ter uma história de acomodação partidária, Então, assim, vai ter que ter uma divisão de poder entre os partidos. O terceiro ponto é que Arthur Lira usa, na verdade, como bode expiatório a história de atacar o Padilha, que é o ministro, deveria ser o ministro da coordenação política, Por quê? Porque quem não está soltando a verba é o chefe. Como ele não pode pedir a cabeça do chefe, que é o presidente Lula, ele fica pedindo do ministro. Mas, no fundo, a verdade é o seguinte, ele está dizendo assim, olha, o Palácio do Planalto, o Poder Executivo, não cumpre contrato. Quando ele fala que não cumpre contrato, ele está, evidentemente, apontando o dedo ao presidente da República. O ministro é apenas o fusível que ele quer trocar, mas se trocar e continuar não cumprindo o contrato, continua o mesmo problema de sempre. Então, por último, a animosidade entre a Câmara e o governo federal
não será pequena e num ano eleitoral. Esse vai ser o grande embate de 2024. Fala, Piperno. Veja, eu até vou começar pelo final do que disse o Dávila, porque esse embate, ele pode trazer mortos e feridos para os dois lados. É claro que o governo depende demais da boa vontade da Câmara para passar suas muitas pautas. O governo tem pauta para tudo. E aí, desde a primeira votação do ano passado, essas negociações jamais foram suaves. O Arthur Lira ontem citou, entre as medidas de suposta colaboração da Câmara com o governo,